Bom, então, pessoal, vamos para a última parte do conteúdo do curso, que é sobre intervalos de confiança. A gente provavelmente, infelizmente, vai ter que passar por essa parte sem cobrir tudo, né? De forma mais rápida. Porque esse semestre teve muita intercorrência, a gente acabou indo um pouco mais devagar do que o normal, mas ainda assim um ritmo bem acelerado, porque a gente tem poucas aulas em comparação com o semestre corrido normal. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou começar a parte de teste de hipóteses com vocês agora, e a gente não vai conseguir ver todo o conteúdo que precisa, e eu não vou cobrar o conteúdo que eu não tiver dado, tá? Na prova. Então, ele vai até a parte que eu falar sobre sobre testes de hipóteses. Mas eu reconheço que esse é um assunto muito importante para vocês que forem fazer pesquisa, né, acadêmica em áreas de biologia, que você precise fazer experimentos e reportar resultados estatísticos, né? Acaba sendo muito importante usar teste de hipótese. Então, quando eu fechar o conteúdo, eu vou recomendar para vocês assistirem às aulas do semestre passado, em que a gente avançou mais na parte de teste de hipótese, mas aí fica um conteúdo livre mesmo para vocês, para caso vocês pensassem, poxa, na minha pesquisa eu estou tendo que usar esse teste de hipótese que eu nunca vi na aula, que eu acho meio estranho, não consegui entender muito bem. Então, dá uma olhada nas playlists do semestre passado. Está no mesmo canal lá do YouTube. É só voltar e ver a parte que a gente não conseguiu cobrir aqui, tá? Então, provavelmente, a gente só vai ver o, assim, bem básico de teste de hipótese. E aí, caso vocês venham a precisar, é só dar uma olhada nas aulas do semestre passado, que eu vou até com mais detalhe e avanço mais nessa parte de outros testes de hipótese, tá? Então, vamos lá, vamos começar com umas definições básicas, né? Então, a gente vai ver o que é um teste de hipóteses, né? E aí vai definir o que é hipótese nula, o que é hipótese alternativa, quais são os tipos de erro num teste de hipótese. A gente vai falar um pouco sobre estatística de teste, intervalo de confiança e região crítica, né? Bom, intervalo de confiança a gente já tinha estudado, né? A gente estudou agora e terminou o conteúdo, mas a gente vai ver qual é a relação entre intervalo de confiança e teste de hipótese. E aí a gente deve fazer pelo menos um exemplo para teste de hipótese para média, quando o desvio padrão é desconhecido. Então, vamos às definições, né? O objetivo do teste de hipótese é decidir se uma hipótese sobre o parâmetro é válida ou não. E aí a gente vai ter duas hipóteses. A hipótese nula contra a hipótese alternativa. Né? Essas hipóteses são sobre o verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Então, por exemplo, um exemplo bem simples seria o lançamento de uma moeda, por exemplo, né? Em que você faz uma hipótese sobre a probabilidade de dar cara, digamos assim. Então, a sua hipótese nula, ela fica sendo tipicamente a hipótese mais natural, né? A hipótese mais default mesmo, né? De se supor quando você não sabe nada. Seria o seguinte: bom, como eu estou com uma moeda, o natural é supor que a probabilidade de cara seja meia. Então, eu diria assim: minha hipótese nula é de que P, a probabilidade de cara, é de 0,5. E a hipótese alternativa é uma hipótese diferente dessa, tá? Poderia ser, por exemplo, que a probabilidade é maior do que 0,5, a probabilidade de cara. Seria uma hipótese alternativa possível. Ou então, outra hipótese outra hipótese alternativa seria, digamos, a probabilidade é diferente de 0,5. Ou talvez a probabilidade seja menor do que 0,5, tá? Então, o que eu vou fazer é testar essas duas hipóteses. Eu vou coletar uma amostra e aí, dependendo do resultado da amostra, eu vou decidir, será que essa hipótese é verdadeira ou será que essa hipótese é verdadeira? Então, por isso tem o nome hipótese nula
Nula porque é a hipótese padrão, né, ou a hipótese natural de se fazer, no caso desse exemplo, honestidade da moeda, contra uma hipótese alternativa, que é uma hipótese que seria verdadeira caso o H0 fosse falso, né? Se o H0 for falso, eu vou concluir que a hipótese verdadeira é a hipótese 1, tá? A hipótese alternativa. Tá? Bom, e aí, o que eu vou me perguntar? Eu vou coletar uma amostra e, com base nessa amostra, eu vou ver se essa amostra fornece evidências suficientemente fortes contra H0. Tá? Por exemplo, se eu coleto uma amostra, nesse mesmo exemplo das moedas, pego essa mesma moeda que eu tinha e jogo ela, digamos, 20 vezes, tá? Supondo, 20 vezes. E aí, suponha que eu tenha observado na amostra um p-chapéu, que é o estimador da probabilidade de caras, como sendo, digamos, 0,9, tá? Eu tenho um valor bem exagerado. Ou seja, eu observei 18 caras em 20 lançamentos. Então, né, se a gente observa algo desse tipo, a gente fica com uma desconfiança. A gente vai pensar, poxa, joguei a moeda 20 vezes, eu esperava obter 10 caras, obtive 18. Poxa, será que de fato essa moeda é honesta? E aí eu observei essas 18 caras por mero acaso? Ou será que essa moeda, na verdade, é desonesta e a probabilidade de cara é maior do que deveria ser? Né? Então, esse é o tipo de framework do teste de hipótese. É você coletar uma amostra e ver se aquela amostra está de acordo com a sua hipótese nula ou não. Vamos fazer esse exemplo aqui, né, intuitivamente no R, sem nem precisar falar sobre teste de hipótese de forma um pouco mais rigorosa, né? Então, como é que a gente pode fazer para ter uma medida e ter uma ideia de se essas 18 caras representam uma coisa muito atípica ou pouco atípica? Eu posso fazer o seguinte, eu posso me perguntar qual é a probabilidade de eu observar 18 caras numa binomial cuja probabilidade de sucesso é meio, ou seja, uma binomial onde a minha moeda é honesta e o tamanho, né? Deixa eu pedir um help aqui para me lembrar quais são os parâmetros, como é que ele chama os parâmetros da binomial. Ele chama de size e prob. Então, aqui, size é igual a 20, porque eu joguei 20 vezes a moeda, e a probabilidade de sucesso é igual a meio. Então, pessoal, o que eu estou fazendo quando eu calculo isso aqui? Eu estou calculando a probabilidade de x ser igual a 18. X é igual a 18, dado que a probabilidade de sucesso é 0,5. Vamos ver se essa probabilidade é pequena. Se essa probabilidade for pequena, mas nem tão pequena assim, pode ser que tenha acontecido por acaso, né? Então, é isso que eu vou fazer, essa conta que eu vou fazer para verificar se faz sentido. Olha só, isso aqui vai acontecer com probabilidade 0,01 ou 0,02 aproximadamente. Então, isso aqui é aproximadamente 0,018%. Então, é uma probabilidade bem pequenininha, né? Eu, na verdade, eu deveria colocar não só o 18, né? Eu deveria colocar o 18, o 19 e o 20, tá? Aí eu vou fazer 1 menos P binom, porque, enfim, se eu observar, né, é uma coisa mais intuitiva do que muito formal. Quer dizer que tudo bem, eu observei 18 caras, mas se eu tivesse observado 19 caras ou 20 caras, né, eu teria algo mais extremo do que eu observei de fato. Então, eu preciso incluir também essas probabilidades. Tá? É 1 menos P de... Não, desculpa. 1 menos P de
17, porque eu quero incluir o 18, o 19 e o 20. Eu estranhei ter dado um valor menor. Não mudou muito, né? Deu 0,02%. Ou seja, isso aqui quer dizer duas vezes. Se fosse 0,2%, seria duas vezes a cada 1.000. Então, aqui são duas vezes a cada 10.000 observações. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, aqui agora eu vou mudar. Ao invés de ser igual a 18, vou botar menor ou igual a 18. Tá? Maior ou igual a 18, desculpa. Então, a chance de eu observar as 18 caras ou mais, né, isso aqui só vai acontecer duas vezes a cada 1.000 tentativas, a cada 1.000 vezes que eu jogar 20, que eu jogar a moeda 20 vezes, né, a cada 10.000 repetições desse experimento, só duas vezes eu espero observar um número maior ou igual a 18. E aconteceu logo de cara, né? Logo na primeira vez que eu fiz esse experimento de jogar a moeda 20 vezes, eu já observei 18 caras ou mais. Uma coisa que só acontece duas vezes a cada 10.000 vezes que eu tento. Ou seja, o meu P não deve ser igual a 0,5, né? Do contrário, eu tenho que assumir que aconteceu uma coisa extremamente rara por um mero acaso, tá? Então, essa que é como posso dizer? Esse que é o modo, né, que funciona o teste de hipótese. A gente vai fazer algumas contas para verificar se o que a gente observou é raro demais de acontecer, supondo H0 verdadeiro, e aí sendo esse o caso, a minha conclusão é que H0 deve ser falso, porque aí aconteceu uma coisa muito rara, ou então, se não for isso, eu vou concluir que H1 é verdade. Tá? Então, essa que é esse que é o racional do teste de hipótese. Fazer uma conta que vai me dar uma probabilidade de eu observar aquilo que eu realmente observei na amostra. Se essa probabilidade for muito pequena, né, sob H0, H0 deve ser falso. Tá? Então, por exemplo, vamos ver um outro exemplo aqui, em que eu tenho aquelas pinças dos escorpiões de novo, né? Então, suponha que as minhas hipóteses nula e alternativa sejam as seguintes. A hipótese nula é a média na população é de 52 milímetros. E a hipótese alternativa é de que a média é diferente de 52 milímetros. Aí, como é que eu posso testar essa hipótese, né? Usando o conteúdo que eu já aprendi. Eu posso fazer um intervalo de confiança para a média. Né? Porque a gente já viu que o intervalo de confiança, por exemplo, de 95% de confiança, ele com alta probabilidade deve conter o verdadeiro valor de μ. E aí eu vejo, se aquele intervalo contiver o verdadeiro valor de μ, eu não teria por que rejeitar o verdadeiro valor de μ, não, desculpa. O valor de μ em H0, eu não teria por que rejeitar, né, a hipótese nula. Então, vamos olhar. O intervalo de confiança para μ que a gente obteve foi esse aqui, 46,98, 49,42. Então, nota o seguinte, nota que se esse é um intervalo de confiança, o 52 não pertence a ele, né? Não pertence ao intervalo de confiança. Então, como o intervalo de valores dentro do intervalo de confiança são os valores que a gente vai considerar plausíveis para mim, 52 não está lá dentro, tá? Então, o que eu concluo? Eu concluo que 52 não deve ser o verdadeiro valor de μ. Então, como a gente confia que esse intervalo é um dos intervalos que contém μ, a gente rejeita H0 em favor de H1, porque o 52 não está dentro do intervalo. Tudo bem? Então, a situação que a gente tem é a seguinte. Aqui está o meu intervalo de confiança, aqui está o 52. Meu intervalo vai de 46,98 até 49,42.
eu vou confiar que o verdadeiro valor de μ está aqui dentro, porque existe 95% de probabilidade de que o intervalo de confiança contenha μ. Então, eu vou acreditar que o μ está aqui dentro em algum lugar. Aqui está o x-bar. Né? A gente já viu que o x-bar está exatamente no meio do intervalo. Então, o μ está aqui em algum canto. Como o 52 está fora do intervalo, eu vou concluir, né, que 52 não deve ser o valor de μ. E aí eu vou concluir pela rejeição de H0. Fez sentido, pessoal, esse tipo de raciocínio? Tudo bem? Então, essa é uma forma... Oi? Tô pensando aqui, mas acho que sim. Né? É porque o intervalo de confiança a gente faz justamente para dizer, olha, os MIs que são plausíveis são os MIs dentro desse intervalo. Esse intervalo tem 95% de probabilidade de conter o MI. Então, fora desse intervalo, só tem 5%. Então, não devo acreditar que o MI está fora do intervalo. A minha hipótese nula é de que o MI é 52, que está fora do intervalo. Então, essa que é a questão. Se eu vou ter, sendo a minha hipótese, é de que MI é 52, e 52 não está no intervalo de confiança, é porque essa hipótese talvez deve estar errada. Porque só tem, esse intervalo tem 95% de chance de conter o valor de μ. Tá? Esse que é o raciocínio, mais ou menos. É você pegar um intervalo de confiança e dizer, olha, eu fiz esse intervalo porque eu acredito que o μ está aqui dentro. Então, eu não posso, ao mesmo tempo, acreditar que o μ está aqui dentro e acreditar que o μ é 52. Entendeu? Então, o que eu devo rejeitar é essa hipótese. Que essa hipótese veio da minha cabeça, veio sem observar os dados. Essa constatação aqui foi o que a amostra me diz, que o verdadeiro valor de μ, com alta probabilidade, deve estar entre esses dois valores. Tá? Beleza. Bom, e aí a gente tem outras perguntas que a gente pode fazer. Né? Tá, e sobre outras hipóteses? E se a minha hipótese nula for a média populacional é 48 versus H1 diferente de 48. Então, agora a minha hipótese é que a média vale 48. Bom, 48 está dentro do intervalo. Então, ok. Então, eu não rejeitaria essa hipótese. E se a minha hipótese fosse μ igual a 49? Então, 49 também está dentro do intervalo. Então, não rejeitaria. Também não rejeitaria H0. E se o μ fosse 50, por exemplo? Estaria aqui. Eu rejeitaria H0, tá? Então, esse aqui é o ponto, tá? Eu vou sempre ver se a minha hipótese está dentro do intervalo ou fora do intervalo. Também é uma forma inicial da gente começar a pensar sobre as hipóteses, né? Sobre o teste de hipótese. Então, vamos ver o seguinte. 10 para as 10. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui, porque faltam 10 minutos. Eu acho que para explicar essa diferença das hipóteses, eu vou ter que automaticamente passar para o procedimento, né, do teste, e aí começa a vir toda a parte da teoria. Eu acho que eu não vou conseguir fechar a tempo de liberar vocês antes das 10, tá? Então, eu vou fechar por aqui, e aí, de repente, eu gravo essa parte inicial e coloco para vocês lá no YouTube. Vou tentar fazer um vídeo mais curto, para não ficar muito extenso, tá? Eu acho que é importante vocês terem alguma coisa de teste de hipótese para poder até entender outros testes de hipótese que vierem aí, eventualmente no futuro, e aparecer para vocês nas pesquisas que vocês façam aí, tudo bem? Então, eu vou dar uma pausa agora, pessoal, para liberar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem aproveitar.